dia eu estava assistindo um filme muito interessante e me veio uma frase desse próprio filme, que o mestre Hugo disse ao... Pô, obviamente, tá assistindo Kung Fu Panda, e a frase era a seguinte: o ontem é passado, o amanhã é um mistério, mas o hoje é o presente. Hoje o presente é uma dádiva. Não vou me recordar se a frase era exatamente deste jeito, mas o que eu quero passar para vocês é que muitas das vezes a gente fica preso no dia anterior ou na semana passada, a gente fica muitas das vezes preso ao nosso passado, falando, poxa, ontem foi um dia tão legal, ou semana passada fiz tantas coisas boas, ano passado aconteceu isso, ou há 10 anos atrás, 5 anos atrás, aconteceu isso foi tão legal, tão bom, por que eu não consigo replicar a mesma coisa que aconteceu antes e replicar no hoje? Ou fica pensando muito no futuro, fica pensando, poxa, daqui 10 anos eu quero estar desse jeito, daqui 5 anos quero estar desse jeito, e tá tudo bem, não tem problema pensar desse jeito, de estar de um jeito daqui 5 anos, de estar de um jeito daqui 5 anos, 10 anos. O problema é ficar ansioso pelo futuro e preso no passado. O que seria ficar preso no passado e ansioso pelo futuro? É o que? Você não conseguir viver o dia após dia, viver o presente, viver o dia, curtir o dia como um dia já foi feito. Acordar um dia e falar, poxa, hoje eu vou fazer isso, tantas coisas legais, eu vou fazer aquilo que eu planejei em fazer. Muito pelo contrário, o dia vai passando, a correria vai vindo, você vai se cansando de trabalho e chega ao final do dia, você apenas chega na sua casa, toma um banho relaxante e fica pensando, poxa, eu não consegui fazer tudo aquilo que eu planejei. Poxa, será que eu vou conseguir fazer tal coisa no final de semana? Ou, poxa, eu queria sair com meus amigos, mas não tenho dinheiro porque agora está complicado. Mas antes eu conseguia fazer isso, eu conseguia ter dinheiro para sair, ou eu lá no futuro eu quero conseguir ter essa liberdade de sair com meus amigos e curtir, ter dinheiro para poder gastar com eles, se divertir com eles. Ou muito pelo contrário, você fica preso no passado, que é, cara, não sei o que eu faço mais. Poxa, ano passado tinha tantas pessoas ao meu redor, eu me divertia muito, eu brincava demais, eu era uma pessoa muito mais feliz, eu era uma pessoa muito mais alegre, eu dava risada de tudo quanto situação, ou eu era uma pessoa mais alegre, ou não tinha tantas frustrações, eu não entendo o porquê que eu estou frustrado. E isso vai acontecendo o quê? Que vai passando dia após dia, você vai se preocupando com isso, você vai deixando o tempo passar, você vai se esquecendo de viver o hoje. Quando você tenta viver o dia de hoje, acontece que não vai, mas Deus não tem isso para nós. Deus tem o que? O dia de hoje ele nos dá como um presente para viver o dia, para se divertir, para obviamente trabalhar, mas ao mesmo tempo ter aquele momento de diversão, ter aquele momento de buscar ele, ter um momento para tudo, porque na Bíblia diz: há tempo para todas as coisas debaixo dos céus. Ou seja, se a gente não vive o dia, a gente não vive um dia de cada vez, a gente acaba se frustrando bem mais rápido. E quando você vê uma pessoa que não tá desse jeito, você vê uma pessoa que tá sempre feliz, e você pergunta para ela, mano, o que que você faz? Ei, o que que você faz para se sentir bem desse jeito? E a pessoa fala, cara, simplesmente eu tô vivendo, cara, simplesmente eu vivo o meu dia, simplesmente eu não deixo as preocupações do meu dia me influenciar e me atrapalhar. Eu não deixo as minhas preocupações e frustrações me atrapalharem. Simplesmente eu oro a Deus, entrego nas mãos dele, entendo que eu sei que ele vai resolver. Não é no meu tempo, não é na minha hora, não é no dia que eu quero, é no tempo dele, porque o tempo dele é diferente do nosso tempo. A gente quer uma coisa pro agora, pro daqui 5 minutos, para ontem. Mas a coisa que a gente quer para ontem
não é, talvez não seja o tempo, e isso nos preocupa cada dia mais. E quando ficamos ansiosos pelo futuro, simplesmente é, poxa, semana que vem eu tenho esse compromisso, tenho aquilo, eu quero ter uma liberdade financeira ano que vem, eu quero ter mais tranquilidade, logo logo quero viver bem, e fica pensando, massacrando sua mente com pensamentos sobre o futuro, sendo que o futuro somente a Deus pertence. Não cabe a nós querer, sabe, tipo, obviamente ter planos para o futuro é bom sim, porque isso obviamente é um bom planejamento para nós. Mas também na Bíblia diz que consagre os seus planos a Deus e Ele fará aquilo que for bom ao coração dele. Ou seja, a gente tem os nossos planos, a gente ajoelha e fala: Deus, eu tenho esse plano, esse, mas faça conforme a sua vontade. Se a gente entregar os nossos planos na mão dele, entregar tudo que nos deixa frustrado do nosso passado, tudo aquilo que nos deixa ansiosos pelo futuro na mão dele, vamos começar a viver o dia, um dia de cada vez. Vamos começar a ter mais paz, vamos começar a viver muito mais leve, muito mais tranquilo. E o que eu quero trazer como reflexões para vocês neste vídeo é o que? Viva um dia de cada vez. Dê risada, se divirta, apenas não fique preocupado com o que vai acontecer no amanhã, pois o amanhã é um mistério, e não fique preso no seu passado, pois o passado já aconteceu, você não pode mudar o seu passado. Claro, existe muitas brincadeiras falando, mano, se você pudesse voltar 5 anos do passado, o que você mudaria de diferente? Há algum tempo eu já me perguntei, se eu pudesse voltar 5 anos no passado, o que eu mudaria? E chegou um tempo que eu fiquei pensando tanto nisso, e foi acontecendo tantas coisas boas na minha vida durante o dia, durante os tempos foi se passando, e eu comecei a pensar, mano, se eu voltasse 5 anos atrás e pudesse fazer alguma coisa diferente, era chegar no meu e falar, mano, viva, apenas se divirta, cara, seja você mesmo, seja o cara que você sonha ter, o cara que você almeja ser, mas não se preocupe com o que vai acontecer lá na frente e nem se prenda ao que já aconteceu, apenas viva. E eu quero trazer para vocês neste dia, nesta tarde, é o que? Viva um dia de cada vez, viva um momento, sinta um momento, se divirta, pois o dia de amanhã a Deus pertence. O dia de amanhã pertence a Deus. E o que eu quero deixar para vocês nesse vídeo, a pergunta que eu quero deixar para vocês nesta reflexão é: o que você vai fazer de diferente? Você vai continuar preso no passado e ansioso pelo seu futuro, ou vai viver um dia de cada vez? E, cara, reflitam nisso e já comentem aqui, se não for um inscrito do canal, já se inscreve, ativa as notificações para receber os próximos vídeos, comenta aqui. Vou começar a viver um dia de cada vez. Me segue nas minhas redes sociais, vão estar aqui embaixo também. Vai ter o link na descrição. Muito obrigado quem assistiu até o final. Graça e paz a todos.